Olá amigos, está começando o TVL Comunidade. Na Semana da Pátria, recém comemoramos o 7 de setembro, independência do Brasil. É o momento para sabermos um pouquinho mais da história brasileira e em que condições se deu a independência proclamada por Dom Pedro I. Convidamos para nos esclarecer um pouquinho mais sobre esta questão o professor em História, professor Wander Pugliese. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, professor. É um prazer falar sobre história. E sobre a independência do Brasil, sobre a Semana da Pátria? Bom, se nós formos trabalhar com sinceridade, o Brasil ainda não é independente. Na verdade, somos muito mais explorados do que éramos quando colônia de Portugal. Mas é uma data que marcou o desligamento de Portugal e merece reflexão e consideração. O 7 de setembro de 1822 está dentro de um contexto histórico mais amplo, que é a era Bonaparte. Na verdade, Bonaparte deu o primeiro chute nessa bola, expulsando de Portugal o governo para cá, que é a vinda da família real, que todo mundo aprendeu no colégio. Mas os interesses britânicos, econômicos britânicos, é que ajudaram a acelerar esse processo de independência. Porque todo mundo sabe que uma colônia não pode ter liberdade econômica. E os ingleses tinham sofrido a Revolução Industrial e precisavam ampliar seus mercados mundiais. E quanto mais países livres, entre aspas, maior o consumo de produtos ingleses. Então é assim que se lê o 7 de setembro de 1822. E a tentativa de independência de Tiradentes e o seu grupo não interferiu também nessa vontade de alguns de tornar o Brasil independente de Portugal? Sim, mas o movimento foi fraco, foi mal estruturado, não saiu do papel. Portugal, ele tinha um processo de domínio bastante inteligente, que até faz lembrar os dias de hoje. Excesso de impostos, muita gente endividada com a então Receita Federal da época, e o incentivo à delação. Você quer ter suas dívidas com o governo perdoadas? Dê-lhe um vizinho que esteja tramando contra o governo. Entregue assim, os parceiros. Exatamente. E assim foi que o Tiradentes e a turma dele se deram mal. Né? Bom, o Brasil é descoberto em 1500 por Pedro Álvares Cabral, mas demora uma eternidade até o Brasil se tornar independente, né? Por que, historicamente, como é que se explica isso dentro da história, essa demora do Brasil se tornar independente, enquanto que outros países tiveram um processo muito mais rápido? Sim, mas comparado com as colônias portuguesas, o Brasil foi rápido demais. Você veja as colônias portuguesas na África, Angola, Moçambique, Guiné, Bissau. É 1975 a independência deles. Então, comparado com as outras portuguesas, o Brasil foi antecipado. E com as latino-americanas, que eram da Espanha, foi atrasado. Né? Foi adiantada a parte da América do Norte, Estados Unidos, para cima. Perfeitamente. Então, o processo, na verdade, está ligado, como eu falei, com a Revolução Industrial Inglesa. Os ingleses necessitavam de mercados consumidores e ajudaram, através da maçonaria, esses processos de independência com a teoria do iluminismo, que o amigo lembra, todos lembramos, do colégio a gente aprendia lá a teoria da filosofia iluminista, que pregava liberdade, igualdade e fraternidade. Então, exportando esses ideais de liberdade, esses países, capitaneados pela Inglaterra através da maçonaria, se tornaram independentes de Portugal e Espanha. E assim viraram o mercado garantido dos produtos ingleses. E é esse processo. Não há outra explicação para essa antecipação comparado com as colônias africanas. Não é? Então o Brasil, colônia, ele tem um período de 1500 até o momento da independência? 322 anos, perfeitamente. E sem Napoleão expulsar a família real para cá, invadindo Portugal, esse processo seria mais tardio ainda. Então, o piloto disso tudo foi Napoleão, porque a presença da família aqui gerou um adiantamento cultural, pode-se dizer, político do Brasil. Você vê que o Dom João esteve aqui, ele fundou duas universidades, duas faculdades de medicina. Ele fundou a Academia Real Militar, que é hoje a Academia Militar de Agulhas Negras. Ele fundou a Academia de Marinha, jornal, não é? o Jardim Botânico do Rio, a Biblioteca Nacional. Então, houve um adiantamento socioeconômico, claro que localizado Bahia, Rio, um pouco São Paulo, mas isso não aconteceu em outro lugar do planeta. O rei passou a morar aqui. Então, aconteceu uma liberdade de expressão, né? Jornal circulante. Veio a missão francesa para cá, a arquitetura sofreu influência. Então é um processo bastante interessante
entendendo que foi Napoleão que deu esse processo aí, o início desse processo. Sem o rei morar aqui, esse processo de 7 de setembro não teria acontecido de maneira alguma. Napoleão Bonaparte, então, quando ele toma os países da Europa, e na tentativa de tomar também Portugal, acaba Dom João VI e a família real fugindo. Fugindo para cá, exatamente. Mas não veio a família real, vieram talvez 20 mil portugueses. Pois é, era isso que eu ia te perguntar, porque vem Dom João VI, vem a Carlota, que é a esposa, mas é uma comitiva grandiosa, né, que acompanha a família real. Perfeitamente. Na verdade, é a transferência do Estado português para o Brasil. Falar vinda da família real, como a gente aprendeu, não é correto. É o Estado português que foi transferido para o Brasil. E agora, a volta do rei para Portugal é que vai dar o golpe de misericórdia no colonialismo. Na presença de Dom João aqui, como é que fica Portugal nesse momento, nesse período? Portugal dominado pelos franceses. E depois que Napoleão foi derrotado na famosa Batalha de Waterloo, em 1815, os ingleses passaram a gerir Portugal. Então Portugal virou uma colônia inglesa, pode-se quase dizer. Então em 1821, 13 anos depois que o rei veio, o rei já estava morando aqui há 13 anos, os portugueses fizeram uma revolução, a famosa Revolução do Porto. Expulsaram o governador inglês e exigiram a volta imediata do rei, senão ele ia perder o trono. Então aí que está a jogada para acelerar o 7 de setembro. O rei volta para Portugal e, sabendo que Portugal agora é uma monarquia parlamentar, que ele não vai mandar em mais nada, ele deixou aqui o filho, que é o Pedro de Alcântara, que depois vai ser o Pedro I. Então o parlamento português, quando chega a família de volta, percebeu, cadê o teu filho? O príncipe Pedro ficou no Brasil. E os portos brasileiros ficaram abertos ao comércio inglês só por causa da presença do príncipe aqui. Então as cortes, o parlamento português começou a exigir a volta do príncipe, para que os portos fossem fechados e voltasse tudo como era antes, uma colônia distante da metrópole. Mas tem um detalhe nessa história. Dom Pedro I é convidado ou tem vontade de voltar também a Portugal e depois, por uma vontade de alguns próximos, convida Dom Pedro para que ele fique e fica definido no dia 9 de janeiro, o dia do fico. O dia do fico, exatamente. O artífice desse jogo todo foi o José Bonifácio de Andrade Silva, que era o brasileiro mais inteligente enquanto ele vivia. Dizem que foi o cabeça pensante do Dom Pedro. Perfeitamente. Era o patriarca da independência, antigamente a gente aprendia no colégio. Hoje o nome dele se apagou. Então ele produziu um abaixo-assinado para controlar a vontade do príncipe ir embora. Porque, com certeza, se o príncipe fosse a Portugal, ele não voltaria mais. E as cortes teriam ganho essa parada e fechado os portos brasileiros. Mas aí é que entra a vontade inglesa. É o plano B da Inglaterra. Se ele vai embora, os portos são fechados e o comércio inglês perde com isso. Então fizeram esse abaixo-assinado e ele acabou ficando com os portos abertos. E o que aconteceu no 7 de setembro? O parlamento português, as cortes portuguesas, perderam a paciência de tentar, convencê-lo a ir. E mandaram uma carta para ele, desautorizando a presença dele aqui, tirando dele qualquer autoridade. E essa carta que ele recebe no 7 de setembro, quando ele tinha subido a Serra de Santos para São Paulo, veio o estafeta do Rio com a carta, que trazia 3 cartas, essa do parlamento português, uma do próprio José Bonifácio e uma da esposa dele, a austríaca, Dona Leopoldina. Então ele lê a carta e vê que ele perdeu os poderes todos, ameaçaram inclusive de tirar o direito dinástico dele. E ele resolve separar o Brasil de Portugal. Inédito na história, não existe paralelo, não é? Um português, um filho do rei da metrópole fazer isso com a colônia, isso é inédito. Alguém, ou nós podemos até imaginar, de que pode ter havido um acordo dentro da própria família. Antes que fosse o estranho, que fosse alguém. Mas claro, isso aí já está acertado e é aceito historicamente. O pai dele, sabendo que não ia mais ter poderes, fez questão de deixá-lo aqui. Exatamente, isso aí é fechado. Professor Wander Pugliese, em que condições Dom Pedro I proclama a independência do Brasil? Dia 6 de setembro ele estava em Santos e foi batizado na loja maçônica e virou grão-mestre em 15 minutos. O irmão Guatimozin, ele foi batizado. 6. E lá ele recebeu as instruções: liberdade, igualdade, fraternidade contra a tirania. Esse é o resumo das teorias iluministas. Ele sobe a serra de volta para ir para o Rio de Janeiro. Em São Paulo ele tinha uma companhia, uma amizade muito férrea com a dona Domitila.
E em São Paulo, quando ele parou para descansar e refrescar os cavalos, é que chega o estafeta com a carta. E ele dá o famoso grito, que não deve ter sido bem assim, né, independência ou morte. Lançou alguns impropérios contra a coroa portuguesa, pega o cavalo dele, abandona a guarda pessoal e dispara para o Rio de Janeiro. Ele matou 4 cavalos na viagem São Paulo-Rio. Imagina, naquela época, hoje são 400 e poucos quilômetros, naquela época ele passaria 500 quilômetros de distância, sem estradas. A Independência se dá às margens do Ipiranga. Sim, era um ribeirão que cortava São Paulo. Esse ponto hoje está dentro da Grande São Paulo? Dentro da Grande São Paulo, e exatamente calcularam depois mais ou menos onde era e onde está o monumento hoje com os restos mortais dele e da dona Leopoldina, em São Paulo, no bairro do Ipiranga. Qual era a idade de Dom Pedro nesse ato? Dom Pedro tinha 24 anos. Menino ainda? Meninão, o príncipe Pedro de Alcântara que virou Dom Pedro I. Agora, professor Wander, tem muita história relacionada com esse momento da proclamação da independência. Há quem afirme que Dom Pedro passou mal na hora, teve um distúrbio intestinal, enfim. Sim. Né? Eu já ouvi essa versão, inclusive o Pedro Américo, que era um pintor muito famoso do século XIX, pintou aquele famoso quadro que está nos livros de história, ele no belo cavalo branco e tudo mais, e a gente sabe que naquela época, sem estradas, as mulas eram usadas para transporte, não os cavalos, né? Que as mulas são animais mais resistentes, mais inteligentes, até pode-se dizer. Então a cena devia ter sido menos brilhante do que aquele quadro, não é? Mulas e roupas mais sujas, mais simples, né? É só isso a mudança. Talvez até com distúrbio intestinal, mas isso aí não muda o brilhantismo do dia, não é? E a comitiva que acompanhava Eram os dragões da independência que até hoje existem em Brasília para fazer a guarda do presidente da República. Você já notou, eles usam ainda cavalos com aquela farda branca, né, aquele elmo com o rabo de cavalo mesmo, e aquelas lanças. Essa aí era a guarda imperial, né, a guarda que é hoje o BGP, o Batalhão de Guarda Presidencial. No dia ou nos momentos atuais, a gente tem aí essa tecnologia da informação rápida, breve. Mas naquele instante, como é que o Brasil soube daquele ato do Dom Pedro da independência? Olha, se nós formos sinceros de novo, tem hoje gente que ainda não sabe que isso aconteceu. Não é? Você sabe que nosso país é continental. E esses dias eu descobri que tem 12 milhões de brasileiros que não têm energia elétrica em casa. Então, numa situação dessa, hoje, tem gente que se o Lula aparecer na casa dele não sabe quem é o presidente, não sabe quem é o presidente da República, que não consegue identificar a figura, não é? Numa época daquela, a comunicação era terrível, não é? Eram meses e meses para chegar uma carta. Então, é um ato isolado e, como eu falei, ele foi para o Rio de Janeiro para tomar as providências. 3 anos depois, a Inglaterra reconheceu a independência do Brasil. Imagina os trâmites diplomáticos como eram dificultados, não é? Uma viagem a Portugal eram 40 dias. Além do reconhecimento interno, também a necessidade dos países reconhecerem a independência. Exatamente. Eram meses, no mínimo meses. Era tempo suficiente para ele e aqueles que ajudaram a governar, iniciar o processo de independência, se estruturarem. Perfeitamente. E você sabe que teve português no Brasil que resistiu à notícia, não é? Ele teve que mandar tropas que ainda nós não tínhamos no exército brasileiro, pagar mercenários para combater esses portugueses que não queriam reconhecer a autoridade dele e a independência do Brasil. Professor Wander, vamos dar um tempo para fazermos aqui um breve intervalo e na sequência voltamos com a continuidade da independência do Brasil, do seu herói Dom Pedro I. Até já. Câmara de Vereadores de Blumenau trabalha pela democracia e transparência. Foi o primeiro legislativo municipal a acabar com o voto secreto nas sessões ordinárias e extraordinárias. Assim, você, cidadão, fica sabendo como vota cada um dos parlamentares em todas as votações, sem exceção. Voto aberto, ação real de transparência e democracia. Câmara Municipal de Blumenau. Cidadania em ação. Estamos de volta na sequência do programa TVL Comunidade, hoje com a presença do professor de História Wander Pugliese, falando um pouco sobre a semana em que estamos vivendo, que é a Semana da Pátria, mas mais do que isso, o 7 de setembro, que marcou a independência do Brasil. Independência proclamada por Dom Pedro I. Nós falávamos antes do processo
como foi a independência, a proclamação, né, o Brasil se tornando independente de Portugal. Sim. Mas como é que surge a primeira Constituição? Porque ali, já no reinado do Dom Pedro, surge a primeira Constituição. Ela tem base americana? Qual é a base dessa Constituição? Na verdade, Dom Pedro I convocou uma Assembleia Nacional Constituinte para escrever esse livro, e essa Assembleia foi fechada por ele mesmo, com tropas. A famosa Noite da Agonia, que o amigo deve lembrar, né? Ele cercou com as tropas o palácio da Assembleia e foram todos presos os deputados. E no ano seguinte, em 1824, ele escreveu de próprio punho a Constituição do Brasil, baseado em constituições europeias. E, na verdade, ela foi a mais moderna Constituição do planeta no século XIX. É o único país que nós tínhamos 4 poderes. Você lembra que havia um poder na mão do imperador. E ele sabia que isso era necessário, porque você deixar o poder todo para o parlamento, você cai nas forças econômicas, que é o que acontece hoje no mundo inteiro. Quem é que comanda hoje os países e os governos? É sempre o poder legislativo. E como é que você se transforma num senador ou num deputado? Com caixa 2 para virar um candidato bem sucedido. Esse caixa 2, quem recheia o caixa 2, vai mandar nas atitudes do deputado e do senador. Eu só troquei aqui de origem da Constituição, essa que tem força americana na nossa carta. Sim. É da década de 40. Né? A da República. Da República. Inclusive o nome do Brasil era Estados Unidos do Brasil. Exatamente. Agora, professor, Dom Pedro I, né, programa independente, elas morrem muito cedo, né? Sim, ele, acertadamente, ele foi um brasileiro de paixão. Ele queria um país independente, e independente internamente das forças econômicas. Essa Constituição que ele impediu, que é essa da Noite da Agonia, é apelidada a famosa Constituição da Mandioca, porque você, para ser eleitor, os deputados tinham escrito que você tinha que ter, no mínimo, 130 ou 160 alqueires de mandioca. Mas para que mandioca? Porque a farinha de mandioca era a base de alimentação do país. Era quase uma moeda nacional. Então ele entendeu que isso ia ser aumentar demais o poder econômico nas decisões políticas. Então ele teve problemas com essa questão do poder econômico na política. E assim que ele institui a Constituição verdadeira de 1824, acontece aquele movimento separatista no Nordeste, a famosa Confederação do Equador, que ele reprimiu. E o líder máximo dessa Confederação do Equador era um padre, o Frei Caneca, e que foi fuzilado pelas tropas do governo. E desde esse momento ele não conseguiu mais governar. Dom Pedro, ele teve um governo curto de 9 anos e acabou sendo vítima de um golpe de Estado por essas forças econômicas que ele queria diminuir, e foi praticamente expulso do Brasil. A abdicação dele, o que é? Não é abdicação, abdicação é uma renúncia, mas você foi forçado a renunciar. Então ele entrega a coroa para o filho, que tinha só 5 anos, e embarca para Portugal. Em Portugal ele teve que montar uma tropa, derrubar o irmão dele do poder, porque na verdade você sabe que funciona como é que é a monarquia. O pai dele morto, ele é o filho mais velho, tem que ser o rei. Como ele estava aqui, ele passa o poder para a filha, Dona Maria da Glória. O irmão dele, Dom Miguel, prendeu a sobrinha e assumiu o poder. Então ele usurpou o trono. Dom Pedro teve que tomar o poder na força. E ele é o rei Dom Pedro IV em Portugal. E ali, logo depois, ele morre. Provavelmente foi um câncer, alguma coisa que a medicina na época não detectou. É verdade. Com 36 anos. 36 anos ele morreu. Dom Pedro IV de Portugal. Ele casou 2 vezes, né? Ele casou... Ou arrumaram o casamento para ele 2 vezes, porque era assim na época? Sim, era assim na época. Você conhecia geralmente a noiva no dia do casamento, né? Os casamentos eram entre as famílias reais. E imagina com aquela dificuldade de comunicação na época, não é? No máximo que você receber uma pintura, um quadro pintado com o rosto da pessoa que você ia ter que casar. Ele casou-se com a austríaca Maria Leopoldina, ficou viúvo. Ela morreu num parto. E depois casou-se com a alemã Dona Amélia de Leuchtenberg. Mas o grande amor, reza a lenda, do Dom Pedro I foi a Condessa de Santos, né? Sim, a Marquesa de Santos, a Dona Domitila, que era de São Paulo, e teve com ele alguns filhos também, se não me engano 5.
Ele teve acho que 18 filhos no total, Dom Pedro I. Ele tinha... Diz que ele era mulherengo, né? Ele era, parece que o que se conta. Você sabe, uma pessoa nessa condição de destaque, ele sempre sofre mais o assédio, né? Professor Wander, falávamos anteriormente sobre o cabeça pensante de Dom Pedro I, e aí quando entra a Constituição de 1824, evidentemente que José Bonifácio aparece decisivamente na história do Império. Sim, José Bonifácio tem uma atuação importantíssima, ele é o patriarca desse processo todo, né? E tem uma situação curiosa que eu quero contar para você. Ele era amigo e protetor de Dom Pedro quando o pai volta a Portugal. Chegou a ser ministro de Dom Pedro e depois foi demitido e preso. Ele tinha algumas tendências um pouco liberais demais para Dom Pedro I e virou inimigo político de Dom Pedro. No ato da abdicação, quando ele renuncia e vai para Portugal, Dom Pedro II, o futuro Dom Pedro II, tinha 5 anos. E ele, apesar de ser inimigo político do José Bonifácio, entregou a ele a educação do próprio filho. Você vê que ato de dignidade, né? Ele falou assim, mais ou menos essas palavras para José Bonifácio. Nós somos inimigos políticos, mas eu reconheço que você é o melhor homem para educar meu filho, que é o futuro imperador. Acabou sendo o tutor. Exatamente, do filho. Foi tutor até a morte. Bom, aí também aconteceu o momento da maioridade para que o Dom Pedro II pudesse vir a governar o país. Perfeitamente, aos 14 anos. Então ele ficou 9 anos, dos 5 aos 14, sendo educado para assumir. E o país entrou numa convulsão enorme e resolveram antecipar de 18 para 14 para que a nação tivesse um símbolo e se assossegasse, podemos dizer isso. E realmente aconteceu. O Império dura quanto tempo? O Segundo Império durou 49, quase 50 anos. Dom Pedro II foi coroado aos 14 e em 89, aos 64, quase 64, ele foi deposto pelo golpe militar, que a gente aprendeu a chamar de Proclamação da República. E aí entra aquela história do baile da festa, da ilha fiscal, sim. Que acabou com a monarquia no Brasil, né? É um símbolo, eles fazem um resumo simplista, mas a monarquia no Brasil, ela já começou a cair antes, por um processo também internacional, não é? E teve muitas revoluções dentro do país, a Revolução Farroupilha, né? Aquela do Pará. Perfeito. Ali na Bahia. Dom Pedro II, na verdade, era uma pessoa muito bem quista pela população do Brasil. Era um homem muito bom. Um homem que amava a arte, o progresso científico, né? Você vê que o Brasil foi o primeiro país do mundo a ter telefone. Ele comprou o telefone das mãos de Alexandre Graham Bell, numa feira da Filadélfia. O segundo país do mundo a ter correio, com selo. Então, Dom Pedro era extremamente modernista. E sendo assim um verdadeiro democrata, podemos dizer, ele não tomou nenhuma providência contra seus inimigos políticos. Veja que ele permitiu até o funcionamento de um partido republicano durante o governo, você imagina? Não é? E acabou sendo vítima de um golpe militar. Pois é, e esse golpe diz até que o mentor Deodoro da Fonseca estava doente, acamado. Sim. É verdade isso? Na verdade, o Dom Pedro foi derrubado por um amigo. Deodoro não sabia o que estava fazendo. Ele saiu com as tropas para depor o primeiro-ministro do Brasil, não o imperador. Você veja, meia hora antes da proclamação da República, Deodoro cercou o palácio com as tropas, subiu a escadaria com a espada na mão, gritando: viva o Brasil, viva a monarquia e salve Dom Pedro. Você imagina, ele saiu para depor o primeiro-ministro, que era um homem que tinha problema com os militares. Isso em 15 de novembro de 1889. Perfeitamente. E meia hora depois, alguém deve ter estimulado a vaidade desse homem e resolveu expulsar o imperador. Professor Wander Pugliese, nós falamos aqui da Semana da Pátria, do aniversário do Brasil independente de Portugal. O senhor falou um pouco dos símbolos. Como é que foi instituída a primeira bandeira quando o Brasil se torna independente? A bandeira do Brasil foi desenhada por um francês, o Debré, que estava no Brasil numa missão cultural. Ela é verde pela família Bragança e amarela pelos Habsburg, que a dona Leopoldina, a esposa de Dom Pedro I, era da família Habsburg da Áustria. Não tem nada a ver com matas nem com ouro, como a gente aprendia na escola. E no centro da bandeira foi desenhado o brasão da família portuguesa, da qual Dom Pedro I era herdeiro. E essa bandeira valeu durante toda a monarquia.
Deodoro, quando proclamou a República, alguém apareceu com a bandeira para substituir a bandeira da monarquia. Ela tinha 13 listas e um retângulo do lado com as estrelinhas, né? 13 listas verdes e amarelas. É a fotocópia da bandeira americana. Só mudava as cores. Exatamente. E essa bandeira, ela foi tão patética, essa inspiração, que ela só durou 4 dias. 4 dias depois, alguém preocupado com essa imagem que ia ter no mundo, imagina, Estados Unidos do Brasil, com a bandeira exatamente igual, alguém resolveu deixar a mesma bandeira da monarquia e, ao invés do símbolo da família Bragança no centro, colocar a constelação, o céu. E essa bandeira ficou muito simplista. Então alguém resolveu colocar uma faixa branca e escrever um dístico do positivismo, que era uma filosofia que estava dominando, era moda na época, o positivismo. Então, Ordem e Progresso é um dístico da filosofia positivista que permeava as mentes desses intelectuais que resolveram expulsar daqui Dom Pedro. Bom, tivemos outros e temos outros símbolos. Mas o hino nacional brasileiro, por exemplo? Pois é, o hino nacional brasileiro foi composto ao piano pelo próprio Dom Pedro I. Hoje nós conhecemos esse hino como hino da independência, que é o Já Podeis da Pátria Filhos. Um hino que o povo consegue saber o que está cantando e consegue saber cantar sem ler. E Deodoro proibiu esse hino, por decreto. Está proibido a execução desse hino. E abriu um concurso público para se fazer um novo hino. E ganhou a música, que é hoje do Ouviram do Ipiranga. Só a música. Então ganhou o concurso público, a música. Então nós tínhamos só um hino com música. Em 1922, no centenário da independência, foi feito um outro concurso público para fazer uma letra para o hino nacional, que é o Ouviram do Ipiranga. E a letra ganhou o concurso. Um hino que o povo brasileiro não conhece, não sabe cantar, e quando canta errado, ou lendo, canta certo, mas não sabe o que está cantando. Até hoje as crianças não sabem quem ouviram o que ouviram. Na nossa opinião, é um hino totalmente distante do sentimento, por isso que ninguém gosta de cantá-lo. Você vê, as pessoas não sabem cantar. Uma TV de São Paulo fez um concurso saindo nas ruas de São Paulo ao vivo. Quem cantasse o hino ganharia R$100 ao vivo, sem erro. Cada um que se negasse ou errasse, acumularia R$100. Chegou em R$19.400 e apareceu um ex-militar que cantou o hino ao vivo inteirinho, ganhou dinheiro. Professor Wander, um minuto para falar um pouquinho sobre a história e envolvendo aqui a economia. Nós começamos com riquezas, o pau-brasil, nós fomos para o açúcar, depois a borracha, mas antes disso ainda os minérios de Minas Gerais, o ouro. Sim, sim. E agora se fala muito no petróleo também, outra riqueza. O Brasil não soube administrar, foi incapaz de enriquecer, por isso que nós vivemos na situação que aí está hoje? É lamentável, nosso país é uma colônia muito pior tratada do que quando éramos de Portugal. Isso não há sombra de dúvida nenhuma. O país Brasil é o lugar mais rico do planeta Terra, mas nós não somos o povo mais rico. Somos explorados, vilipendiados, dessangrados, dia após dia, e hoje nós não damos mais nosso dinheiro para Portugal, nós damos para os bancos. Tanto os bancos aqui de dentro com a dívida interna, quanto os bancos lá fora com a dívida externa, que eu chamo de dívida eterna. O governo Lula não pagou a dívida, isso é uma mentira do governo e da imprensa, da grande imprensa nacional. O governo Lula está pagando os juros da dívida, como todos os outros governos fizeram, e nós estamos afundando num buraco de onde nós não vamos ter saída. O nosso país está desestruturado totalmente, está falido, forças armadas falidas, uma violência interna monstruosa, e nós estamos cada vez mais endividados. Essa é a realidade inegável. Infelizmente, o nosso futuro vai ser terrível. Essa história, se seu ponto de vista, ela começa em 1500 ou é coisa recente? Ela começa em 1500, mas nos últimos 25 acelerou esse processo. Os últimos 25 anos nós tivemos governos terríveis que trabalharam contra nós. Você veja lá o caso do Paraguai. O Paraguai assinou com o Brasil em 73 o Acordo de Itaipu. E agora o governo do Paraguai reclamou e pediu um aumento de 300% no preço da energia elétrica que nós produzimos e eles nos vendem. E o governo atual aceitou. Quer dizer, então parece que um governo que está trabalhando contra nós.
Isso sem falar daquela Raposa Serra do Sol, que foi criada, que tem nióbio, e outras atitudes todas, o boliviano pegando a nossa refinaria da Petrobras. Então se vê que os nossos governos, nos últimos 20 anos pelo menos, estão trabalhando contra nós. E o Brasil está cada vez mais pobre. Muito obrigado, professor, pela entrevista. É um prazer sempre estar aqui. Wander Pugliese, professor de História, contando um pouco desde o processo inicial do Brasil, descoberto em 1500, passando por uma série de regimes de governo, o Brasil Colônia, o Brasil Império, o Brasil República. E na segunda-feira, dia 7 de setembro, o Brasil completou 187 anos de independência de Portugal. O TVL Comunidade fica por aqui e volta em outro momento. Você segue na agradável companhia da programação da TV Legislativa.